Este homem aqui diz que por 2 milhões de reais elege quem ele quiser em qualquer cidade brasileira. Eleições 2008. Olha, a campanha começa já nessa terça-feira, em outras palavras, depois de amanhã. Mas tem muito espertinho, viu, Zeca? Querendo faturar em cima da ambição dos candidatos. Se tem, Patrícia. Olha só esse homem que diz que elege quem ele quiser no Brasil. É um tal de Márcio. Muros pintados, distribuição de panfletos, comícios e carros de som. Uma campanha política dá muito trabalho, mas uma quadrilha promete o que parece impossível: ganhar uma eleição sem o voto do eleitor. Todo o processo eleitoral no país inteiro pode ser burlado. A suposta facilidade surpreendeu este candidato a vice-prefeito. Eu recebi um telefonema perguntando se eu queria ganhar a eleição. Eu respondi que sim. Né? E aí eles me responderam: mas tu queres 100% de certeza que tu vai ganhar a eleição? Eu digo: claro que eu quero. Quem é que não quer saber que vai ganhar a eleição? Dá para o senhor vir aqui no nosso escritório? Com uma câmera escondida, acompanhamos o encontro. Quem comanda o esquema é este homem. Ele se apresenta como Márcio e diz que é de São Paulo. No escritório improvisado, o golpista conta que pode manipular os votos e decidir quem ganha a eleição. Como é que é feito? Nós temos toda a cópia dos programas. Sim. Você imaginar, qualquer estado. O vigarista dá uma explicação complicada. A gente tem que pegar um número X de urna eletrônica, reprogramar o urna, entendeu? Saber qual tipo de flashcard que vai ter nela, qual é a cor do disquete, entendeu? Saber mais ou menos qual a quantidade de votos que tem naquela urna e colocar um número X de votos para o candidato que vai ganhar. Uma picaretagem que pode ser parcelada. Qual é o teu custo? Te cobro 2 milhões, 1 milhão até data, e 1 milhão depois vocês fazem 10 vezes. Além do dinheiro, Márcio pede o relatório das zonas eleitorais da cidade e o número de urnas. Ele diz que a manipulação dos votos é feita no dia da eleição, com as senhas do presidente do TSE, ministro Aires Brito, e de outros integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Você tem essas senhas aqui? Cara, eu sou obrigado a ter. Eu sou obrigado a ter tudo isso daí que você tá vendo. Mas aqui tu tem, qual é? Do Aires Brito. Tu é conhecido dele? Não, cara, eu hackeei a senha do cara. Minha senha nem existe ainda. A minha assinatura digital nem foi colhida. De maneira que ele não tem essa senha, nem nunca vai ter. Este homem, morador da cidade gaúcha de Cachoeirinha, também participa do esquema fraudulento. Para tentar convencer o interessado, chega a dizer que tem gente da quadrilha dentro do TSE. Dentro do tribunal. Eles movimentam lá dentro. Dentro do tribunal? Dentro do tribunal. Se você me der um voto de confiança na minha palavra, pode ter certeza. E tu tem certeza que dá certo? 110%. Eu não lhe garanto 100%, eu lhe garanto 110%. Ele é filho dos embargadores, sim. O outro golpista negou participação no esquema. O senhor foi gravado dizendo que dava 110% de certeza que era possível fraudar a urna eletrônica pagando 2 milhões de reais. Me confesso que eu não tenho essa confirmação, não dei essa confirmação para ninguém. O senhor não conhece ninguém que tenha capacidade de fraudar o sistema eleitoral? Eu acho impossível isso aí, né? Mostramos a conversa gravada com os golpistas para um especialista em urnas eletrônicas, que é professor da PUC de Porto Alegre. Em poucas horas, ou mesmo em alguns meses, ele não conseguiria quebrar a senha criptografada. Precisaria de um parque computacional com uma capacidade extremamente grande para quebrar a senha criptografada e aí ter acesso ao sistema. Então, eu considero praticamente impossível a fraude em uma eleição. Sexta-feira passada, constatamos que Márcio aplica o golpe também nas ruas de São Paulo. Nosso produtor se diz interessado em conseguir votos para um candidato. Só me diz o seguinte, qual é a vaga que ele quer? O seguinte, prefeito, a cidade tem 100 mil habitantes, eu acredito então tá, que... 100 mil habitantes. Você acha que com 30 mil ele está eleito? O vigarista diz que uma vez fechado o negócio, não tem como dar errado. Eu quero todos os perguntar aqui, eu te dou agora, eu tenho todo o tempo do mundo. Se quiser fazer qualquer pergunta para mim, estou aqui livre para você. Quando nos aproximamos com a câmera, o golpista se esconde no banheiro e sai apressado, não quer conversa. O senhor quer responder? Tem uma denúncia gravíssima contra o senhor. Sempre tem aqueles aproveitadores de plantão, né, que quando ocorre alguma coisa desse tipo, eles tentam vender serviços que são impossíveis de serem realizados. Do ângulo desse que oferece é um estelionato, portanto infração penal. E do ângulo de quem compra pode caracterizar um abuso de poder econômico. Um médico legista responsável pelo laudo da morte do ex-prefeito Celso Daniel. Por favor, doutor Carlos Printes. Você é legista há quanto tempo, doutor Carlos? Eu sou legista há 21 anos. Com quantas autópsias realizadas? Eu faço... Dá para saber? Eu já fiz e orientei
mais de 20, 30 mil autópsias. E sou responsável por todos os casos importantes do Instituto Médico Legal nos últimos 18 anos. Dos acidentes aéreos aos crimes que têm alguma forma de projeção. Celso Daniel foi encontrado com as mãos e os braços contraídos, o que na linguagem técnica se chama de espasmo cadavérico. O primeiro tiro foi superficial, entrou pelo peito rente à pele e saiu pela axila. O segundo atingiu o ombro direito, o terceiro pegou no antebraço. No chão, Celso Daniel, de acordo com o legista, levou 2 tiros no rosto e 2 nas costas, que provocaram ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta. Isso significa terror, morte com muito medo, sob tortura, né? Com muito sofrimento. O meu laudo sempre fez uma pergunta: por que a violência? Por que o constrangimento? E por que a tortura? Na época, 2002, eu não tinha resposta. Os fatos novos que surgiram agora em 2005 dão uma ideia de que a tortura tinha um objetivo específico, que ele desse informações sobre algo, como, por exemplo, o documento... Como o laptop, por exemplo, que foi referido aqui pelo João Francisco. Eu não tenho dúvidas quanto à tortura. Eu recebi todo o apoio do governo, do Estado e da Polícia Civil, mas eu senti muita pressão política fora do governo, principalmente do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar pelo diretor do Instituto Médico Legal. E em seguida foi decretado o segredo de justiça. Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC? No meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. Ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Tá? Você pode ver, o Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito. Tá? Afinal de contas, o prefeito à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. Então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, quem achou um corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. Hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, e com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Greenhalgh, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, 1 hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso. Você pode ver, o presidente da Bangkok, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010, ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, que renunciou lá, o Joaquim Barbosa, a gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações, mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa o dinheiro para a Caixa Econômica aí. Porque você ser ministro do Supremo, uma coisa, quem não quer? Você, todo advogado, sonha em crescer na vida, em chegar lá um dia, e ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho no mensalão, na questão do mensalão, e de repente ele simplesmente, eu estou fora. Muita coisa curiosa. Agora, você fecha o cerco, lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai, onde ele diz ali claramente que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, eu tenho certeza que
Eu estou nessa lista misteriosa, não sei de quem é, mas eu estou nessa lista misteriosa aí para 2018. Existe um receio com relação a retaliações ou até ameaças? Como que fica aí a sua cabeça para 2018? Eles estão muito, há anos, né, no campo da calúnia. Machista, homofóbico, racista, não sei o quê, essas besteiras todas aí. E eu acho que eles começaram essa campanha um pouco cedo. Esses estereótipos todos praticamente não existem mais, né? Lógico que atrapalha, é chato você conviver com isso. E eles podem partir para outras coisas, a gente não sabe, né? Tudo pode acontecer. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. O novo equipamento foi pensado para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. Pensou-se nesse novo design com esse objetivo de um melhor diálogo entre o mesário e o eleitor, né, facilitar, portanto, todo esse trabalho. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Eu achei o design moderno, bonito, futurístico. O aspecto externo é muito agradável. A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido. Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por 3 viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em 2 ou até em uma viagem só. Isso diminui o custo da Justiça Eleitoral. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição, quando a Justiça Eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado. Lula tem uma estratégia bem definida para o Paraná, se vingar. E por isso ele mandou a Gleice Hoffmann se candidatar ao Senado. E disse a ela o seguinte, que se ela não se eleger, ele dá para ela uma vaga no TCU, que é um cargo vitalício. Ela aceitou a missão e já está em campanha, já começou a polarizar com o primeiro das pesquisas. Vejam esse vídeo canalha que ela fez contra Deltan Dallagnol. E daí eu vou mostrar para vocês, ponto a ponto, quem é Gleice Hoffmann e por que os paranaenses e o Brasil todo não pode esquecer do seu passado. Você é um deputado caçado, foi condenado por fraude, fraudou a lei da ficha limpa, para fugir dos 15 processos que corriam contra você no Conselho Nacional do Ministério Público pelos crimes que você cometeu. Renunciou ao cargo de procurador para não ser condenado nesses processos. Eu tornaria inelegível, porque você queria ser deputado. Burlou a lei, logo procurador. Arauto da moralidade. Você é ficha suja e ainda por cima mau caráter. Ser chamado de ficha suja e criminoso por Gleice Hoffmann é o fim do poço, né? Mas quem é realmente essa senhora? Polícia Federal conclui que Gleice recebeu dinheiro da Consiste, esquema de corrupção que desviou 100 milhões. Nasceu na gestão do marido da senadora, o Paulo Bernardo, no Ministério do Planejamento. Após 2 anos e 6 meses de investigação, a Polícia Federal concluiu que a presidente do PT, senadora Gleice Hoffmann, se beneficiou de dinheiro desviado em contratos do Ministério do Planejamento, que era ocupado pelo seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. E tem mais. Ela apareceu também em delação premiada
na planilha da Odebrecht, com o apelido Amante, Gleice Hoffmann, senadora. Lula quer, então, que Gleice Hoffmann volte a ser senadora no Paraná, ou seja, que ela volte à cena do crime, porque os crimes de corrupção que ela praticou aqui no nosso estado se deram quando ela era senadora da República. Aí, o PT está rotando que a Gleice Hoffmann foi absolvida pelo STF. Ser absolvido pelo STF, sendo de esquerda ou fazendo parte do sistema, não o torna inocente, né? STF absolve senadora Gleice Hoffmann e ex-ministro Paulo Bernardo da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Sabem por que ela e seu marido foram absolvidos? Porque as provas foram de delação premiada. Pois é, o STF disse que a acusação contra a Gleice e seu marido advieram de delação premiada e não poderia ser acusada apenas por delatores. Engraçado que esse mesmo STF não aplicou essa mesma regra ao Bolsonaro, ao Felipe Martins e a todos os injustiçados da farsa da trama golpista, né? Tá, Jeffrey, por que a preocupação? A preocupação é por isso daqui, ó. Vejam só essa pesquisa que saiu. Paraná, Gleice Hoffmann com 25% dos votos. Felipe Barros, o candidato do presidente Bolsonaro do PL, com 22%, e essa pesquisa colocou o Deltan com 18%. É a única pesquisa que o Deltan aparece aqui. Todas as outras pesquisas, o Deltan aparece com mais de 30% em primeiro colocado. O fato é, o que eu quero mostrar para vocês aqui é exatamente o seguinte. Olha só, nós temos aqui pelo menos, não importando a ordem, tá? 3 candidatos de direita como candidatos ao Senado. Nesse cenário aqui, se tivermos 3 candidatos de direita, ó, Cristina Grêmio aparecendo aqui, a gente divide votos da direita no primeiro voto e a gente elege quem? Gleice Hoffmann. Porque o PT tem estratégia. O PT lança um candidato e foca todos os votos neste candidato. Então a esquerda faz um blocão, indica um candidato só, que é a Gleice, e todo mundo vota no seu candidato. Pronto, o candidato da esquerda faz 30% dos votos. Se a direita se divide em 3, 4 candidatos, o que acontece? A gente pulveriza os votos da direita, não alcança 30% e a Gleice se elege senadora pelo Paraná. É tudo que o Lula quer para se vingar do Paraná e é tudo que o regime quer. Porque então, imagine só os senhores, o Paraná não fazendo um senador de direita, em um momento que o Brasil precisa de 2/3 do Senado. O sonho dos brasileiros é que o Senado faça 2/3 de senadores decentes. E aqui no Sul nós temos 3 estados, enquanto o Norte e Nordeste há 16 estados. O Norte e o Nordeste farão 48 senadores e o Sul, que tem 3 estados, vai eleger a Gleice no Paraná. É esse o grande risco. Por isso eu tenho dito, a direita tem que ter humildade e concentrar todos os votos em 2 candidatos de direita. Porque essa eleição serão 2 senadores. Você vai para a urna esse ano e vai votar em 2 senadores. Primeiro você vai votar em um senador, depois você vai votar no segundo senador. Exatamente isso. Terá o primeiro e o segundo voto em senadores. Então o eleitor vai ter que definir bem certinho o primeiro e o segundo voto, para não dividir e não eleger a Gleice. Vejam esse cenário, por exemplo, sem Deltan, que eu apareço no cenário. Nós temos aqui 3 candidatos de direita no primeiro voto. Estão vendo? Tem Felipe Barros com 28%, a Cristina com 16% e eu apareci com 8%. Olhando esse cenário do primeiro voto, foi que eu decidi recuar. E hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, porque eu não quero ser responsável por dividir a direita e eleger a Gleice. E olha que eu poderia insistir na minha pré-candidatura ao Senado, porque no segundo voto, lembram que são 2 senadores, no segundo voto, eu apareci em primeiro. Então eu poderia muito bem dizer o seguinte, não, eu vou manter minha candidatura, porque no segundo voto eu estou em primeiro com 18%. No segundo voto, olha lá, ó, a Gleice aparece com 47%. Por quê? Porque o PT concentra todos os votos no primeiro. É essa a estratégia do PT. Mas ainda assim, mesmo eu em primeiro nas pesquisas do segundo voto, eu abracei o projeto da direita e estou seguindo a orientação da União PL Novo. O PL e o Partido Novo se uniram e decidiram que os pré-candidatos ao Senado da direita são Deltan Dallagnol no primeiro voto,
e Felipe Barros no segundo voto. Então é importante que os pré-candidatos da direita tenham essa humildade e recuem, para que a gente não eleja Gleisi Hoffmann. O Lula, com esse cenário, atrapalha o Paraná, atrapalha o Brasil e beneficia o STF, porque sabemos que a missão da direita é o impeachment de ministros do STF. Mas para isso, nós precisamos de um Senado decente com 2/3 da direita. Se conseguirmos realizar esse sonho de termos 2/3 da direita no Senado, a gente realiza o impeachment de ministros do STF. Estamos vivendo um momento muito ímpar e não podemos errar. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado, sou pré-candidato a deputado federal pelo Paraná e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Nós derrotamos o bolsonarismo! Nós derrotamos o bolsonarismo. Cara, olha essas imagens. Se isso aqui é derrota, espera só até ver a nossa vitória.